Eu queria que vocês conhecessem rapidamente aqui os cadernos de Multiloaded Bridge, que é de Rainer Rilke. Já ouviram falar de Rilke, um dos maiores poetas da língua alemã? Rilke, ele é chamado de poeta alemão, mas ele, assim, ele é em parte alemão, né? Ele nasce na Boêmia, na região, na época, aí é finalzinho do século XIX, e ele vai falecer em 1920, mais ou menos 1920, estava nas dependências do Império Austro-Húngaro. Né? Então, ele tem, assim, uma convivência com população tcheca, né? População húngara, população alemã, população austríaca, e ele vai passar uma boa parte da vida na França. Vai escrever em francês também. Estes cadernos de Multiloaded Bridge é o único romance do Rilke. O único romance do Rilke. Ele é um poeta mesmo. Rilke ele é lembrado pelo seu envolvimento intelectual, de certa forma amoroso, com a Salomé, a Lou Salomé, que é famosa. Ela era uma intelectual assim, com um pensamento feminista, ela era mais voltada para o feminismo, nos primeiros passos do feminismo, e também com psicanálise. Ela aprendeu psicanálise diretamente com Freud. E ela conheceu, junto com o Rilke, né, e Paul Klee, o Nietzsche, exatamente. Eles foram todos amigos. Inclusive, o Rilke, ele leu as obras de Nietzsche, e é a partir das suas leituras de Nietzsche que ele escreve esse romance. E ele foi amigo e teve essa convivência aí com a Salomé, eles tiveram casos e tal. Coisa que o Nietzsche não conseguiu, infelizmente. Ele teve aquela polêmica da vida dele, que impactou bastante nessa decepção amorosa que ele teve com a Salomé. Mas o Rilke teve uma boa convivência com ela. E ele fez parte de tudo quanto era movimento que estava em efervescência no final do século XIX. Então, o Rilke, ele é um pouco expressionista, ele é um pouco impressionista, ele é um pouco existencialista, ele é um pouco modernista, ele é um pouco surrealista, ele é um pouco simbolista, ele é um pouco psicanalista, ele é um pouco de cada coisa, do começo do século XX. Né? E essa obra aqui, esse romance do Rilke, é uma leitura, é um desafio. É um desafio. Ele é um romance estritamente modernista. Então, ele é fragmentário, experimental, não obedece uma estrutura histórica fixa, rígida, como a gente está acostumado a ler no romance. É um desafio intelectual e literário interessante, poético, diria. E será modelar para tudo aquilo que chamaremos de literatura existencialista na França ao longo do século XX. Então, ele é um grande mestre do século XX. Rilke meio que deu as cartas para o jogo que acontecia na literatura no século XX. Então, já fica claro que é um autor para quem se interessa por literatura, quem se interessa por pensamento existencial e quem se interessa unicamente pela língua alemã, é um autor meio que obrigatório para entender a literatura, em primeiro lugar, literatura e poética alemãs contemporâneas. Ele foi lido e elogiado, inclusive, por Martin Heidegger. Né? É um dos poetas que Heidegger lerá e comentará. Bom, este romance ele é um romance semi-autobiográfico. O personagem ele seria um jovem dinamarquês que sai da casa paterna, tem uma origem aristocrática, né, sai da casa paterna e se vê, né, como um estudante isolado em uma república, como a gente diz hoje, né, as repúblicas de estudantes, né, e ele se vê isolado como um estudante em Paris, uma realidade muito diferente da que ele estava acostumado. Então, existe uma porção de choques, né, de identidade que ele sofre, a observação da vida agitada parisiense vai promover uma série de reflexões, a indiferença das pessoas, o impacto da vida industrial num homem que vem de uma região mais campesina, mais rústica,
a perda do senso mágico, senso religioso da vida, relativização dos valores, ele vai se sentir um pouco deslocado. E os pensamentos do jovem Bridge, eles nos servem de advertência e de aconselhamento. Nós, hoje. É muito atual. Bom, vou citar para vocês um pequeno trecho de grande significação. Ele dirá assim, uma das suas primeiras notas. São cadernos mesmo, como se fossem diários de um estudante perdido no mundo contemporâneo. Nesse trecho ele dirá o seguinte: é ridículo. Estou aqui sentado em meu quartinho. Eu, Bridge, que completei 28 anos e sou desconhecido de todos. Estou aqui sentado e não sou nada. E, contudo, esse nada começa a pensar. E pensa. No quinto andar, numa cinzenta tarde parisiense, estes pensamentos. 2 pontos. É possível, pensa ele, que ainda não tenhamos visto, conhecido e dito nada de real e de importante? É possível que tenhamos tido um tempo de milênios para ver, refletir e anotar, e que tenhamos deixado os milênios passar como um intervalo entre as aulas em que comemos um pão com manteiga e uma maçã? Sim, é possível. É possível que, apesar de invenções e de progressos, apesar da cultura, da religião e da filosofia, tenhamos ficado na superfície da vida? É possível que tenhamos recoberto, inclusive, essa superfície, que, em todo caso, já teria sido alguma coisa, com um tecido inacreditavelmente aborrecido, de tal maneira que ela tem a aparência dos móveis dos salões durante as férias de verão? Sim, é possível. É possível que toda a história universal tenha sido mal entendida? É possível que o passado seja falso, porque sempre falamos de suas massas, exatamente como se alguém falasse sobre uma aglomeração de pessoas, em vez de dizer algo acerca do indivíduo em volta do qual estavam paradas, e isso porque ele era estranho e morreu? Sim, é possível. É possível que acreditássemos na necessidade de recuperar aquilo que aconteceu antes de nascermos? É possível que tivéssemos de lembrar a cada indivíduo que ele se originou de todos que vieram antes dele, que soubesse disso, portanto, e não se deixasse convencer pelos outros que tivessem um conhecimento diferente? Sim, é possível. É possível que todas essas pessoas conheçam com perfeita exatidão um passado que nunca existiu? É possível que todas as realidades nada sejam para elas, que suas vidas transcorram sem estar ligadas a nada, tal como um relógio num quarto vazio? Sim, é possível. É possível não saber nada das mocinhas que, no entanto, vivem? É possível dizer as mulheres, as crianças, os rapazes, e não suspeitar
não suspeitar, apesar de toda a educação, que faz muito tempo que essas palavras não têm mais plural, mas apenas incontáveis singulares? Sim, é possível. É possível que existam pessoas que digam Deus e pensem que se trata de algo comum a todos? Veja, porém, dois escolares. Um deles compra um canivete e o seu colega compra um igualzinho no mesmo dia. Depois de uma semana, eles mostram um ao outro os dois canivetes e percebem que eles se parecem apenas remotamente. Tão diferentes se tornaram em mãos diferentes. Sim, diz a mãe de um deles ao ver isso. Por que vocês logo precisam gastar tudo? Pois bem, é possível acreditar que se possa ter um Deus sem fazer uso dele? Sim, é possível. Porém, se tudo isso é possível, se tiver apenas uma centelha de possibilidade, então, por tudo que há de sagrado nesse mundo, algo tem de acontecer. A primeira pessoa a ter esses pensamentos inquietantes tem de começar a fazer um pouco daquilo que foi negligenciado. Por mais que seja apenas uma qualquer, de modo algum a mais indicada. Simplesmente não há outra. Esse jovem e insignificante estrangeiro, Bridge, terá de se sentar no 5º andar e escrever. Dia e noite. Ele terá de escrever. É assim que isso acaba.